Então, alguém sabe me dizer qual que é a primeira lei de Newton? Fala aí pra mim. Princípio da inércia. Perfeito. Inércia. Pessoas, inércia é um conceito muito delicado e eu vejo gente errar pra cacete isso daqui. Um corpo estar inerte não significa que ele está parado. Ou significa, depende do referencial. Por exemplo, você, sentado na sua cadeira aí, você está parado? Depende do referencial. Com referencial na lua, você está em movimento. Com referencial no carro que está passando do lado de fora da sua casa, você está em movimento, concorda? Então, se velocidade depende do referencial, como é que eu vou falar que inércia é estar parado? Depende do referencial, concorda? Não faz sentido isso. Tudo bem? Então, a gente vai mudar um pouquinho a definição. E a gente vai pensar que um corpo está inerte se ele não tem aceleração. Pode ser? Ele pode estar parado, pode estar em movimento, mas se ele estiver em movimento, ele tem que estar em velocidade constante. Se ele estiver em movimento em velocidade constante, então ele é um corpo inercial. Tudo bem até aí? Na verdade, a definição mais formal seria se a resultante das forças que atuam sobre ele for zero. Essa seria a definição mais formal de inércia. Mas por enquanto, a gente vai pensar em movimento uniforme. Simples assim, tá bom? Inércia. Aí a gente vai pensar em movimento uniforme. Ele pode estar em movimento, desde que não mude de velocidade. Não mudar de velocidade, inclusive, agora vai ter um outro conceito pra gente. Quer ver que louco? Imagina essa situação aqui, gente. Ah, não, preencheu, não quero que preencha, calma aí. Imagina uma bolinha presa numa corda. Você pega essa corda e fica fazendo assim, ó. Girando ela, beleza? A bolinha vai fazer um movimento circular. Certo? Beleza. Nesse momento aqui, ó, a velocidade dessa bolinha tá aqui para a direita. Vamos supor que esse movimento circular seja um movimento circular uniforme, ou seja, a intensidade da velocidade tangencial é constante. Sempre 20 metros por segundo, por exemplo. Beleza? Num próximo momento, essa bolinha estará aqui. E quando ela estiver aqui, a velocidade dela vai ser para baixo. Vai ter o mesmo módulo da outra. Vou chamar essa de V1 e essa de V2. V2 tem o mesmo módulo da V1, porque é um movimento circular uniforme, concorda? Só que as velocidades são as mesmas. Agora você tem que começar a pensar, tem que mudar um pouco o seu cérebro. Ele tem que evoluir um pouco. A gente não pensa só em número. A gente não pensa só em mais e menos. A gente pensa em vetor. Ser a mesma velocidade significa ser o mesmo vetor. É o mesmo vetor? Tem o mesmo módulo, direção e sentido? Não. Então a velocidade mudou. Tá claro isso? O vetor velocidade V2 é diferente do vetor velocidade V1. Se o vetor velocidade V2 é diferente do vetor velocidade V1, então houve mudança de velocidade. Se houve mudança de velocidade, essa bolinha não está inercial. Tudo bem? Tá clara essa ideia? Houve uma aceleração. Então a gente vai começar a interpretar o conceito de aceleração como alguma coisa que muda a velocidade. E mudar a velocidade não precisa ser necessariamente mudar a intensidade da velocidade, o tamanho da velocidade. Pode ser simplesmente mudar a direção e sentido da velocidade. Beleza? Estão comigo aí? Sim? Então, nessa situação, essa bolinha em movimento não está inercial. Não é inercial. Por outro lado, se eu tiver uma rampa e eu tiver essa bolinha que está descendo essa rampa com velocidade constante,
É possível ela descer com velocidade constante ou ela sempre vai acelerar? Para ela descer com velocidade constante, pessoas, precisa ter atrito, tá? Precisa ter algum tipo de atrito. Se essa bolinha está descendo com uma velocidade constante, vou colocar aqui, ó. Se V é constante, então é inercial. Esse movimento é inercial. Tá legal? A bolinha está inerte. Beleza até aí? Sim? Tá legal. De forma mais genérica, se a resultante das forças for o vetor nulo, então inércia. Ah, Gabs, como assim a resultante das forças? Ó, aqui vai ter a força peso, vai ter a força normal, vai ter uma força de atrito. E quando eu encaixar isso aqui tudo, gente, botei isso, ó, peso, atrito e normal. O ponto de partida e o ponto de chegada vão ser o mesmo, tá vendo? E aí a resultante das forças vai ser zero, e como a resultante das forças é zero, não vai ter aceleração.